Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar continuidade à atividade complementar do nosso PET volume 4 do município, volume 2 para o estado. Pessoal, a atividade complementar é para você realizá-la no seu caderno, fazer o registro através da foto e encaminhar para o professor. Naquele caderno que você recebeu junto com o novo PET, você vai fazer as atividades conforme nós já organizamos e já fizemos na semana anterior. Então você vai pegar no seu caderno e vai preencher o cabeçalho conforme o professor colocou aqui, ó. Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, estudante o nome de vocês, turma, quinto ano A2, turno matutino. Hoje é 9 de junho de 2021, quarta-feira. Nome do professor, professor maluco Anderson Bueno. Não se esqueça, pessoal, de que esse registro no caderno é muito importante, principalmente das atividades complementares. Porque o professor utilizou aqui, nas complementares, tudo aquilo que eu observei que veio de errado nos PETs anteriores. Então, nos 3 PETs que nós trabalhamos, tudo aquilo que vocês não conseguiram desenvolver, não conseguiram fazer sozinhos, o professor colocou nessas atividades complementares que o professor está fazendo agora com vocês. Então é muito importante que você acompanhe a aula, acompanhe o vídeo e desenvolva a atividade segundo as orientações que o professor vai estar passando, tá? Então eu observei que houve muito erro em atividades interpretativas, então vamos trabalhar com problemas de interpretação. Houve muita dificuldade em armar o algoritmo das operações, então nós vamos trabalhar como se monta esse algoritmo das operações. Só que precisamos fazer. Não adianta nada o professor passar 1, 2, 3 horas gravando vídeo, editando, montando, colocando tudo direitinho, separando as atividades e ficarem aí 5, 6 alunos fazendo. Eu não quero aluno, quero educando. E qual que é a diferença do educando com o aluno? O aluno fica lá esperando tudo, a boca aberta. O educando vai e faz. Tem dúvida? Pergunta. Não tem problema, faz a pergunta. Manda a pergunta para o professor. Vamos aprender. Você está na última fase, o quinto ano é a última fase do ensino fundamental. Se você não fizer um bom quinto ano, uma boa fundamentação para a sua aprendizagem, infelizmente, o resto da sua vida acadêmica, da sua vida de aprendizagem, vai ser prejudicada. Então aproveita agora, vamos retomar, vamos fazer as atividades, vamos questionar quando não souber. Para quê? Para que a sua base ainda tenha tempo de ser solidificada, de ser construída com os conhecimentos necessários para depois, quando você for lá para o ginásio, faculdade e etc. É agora que você precisa, é a última chance que você tem de embasar bem os seus conhecimentos, tá? E aproveita, esse ensino à distância te dá essa oportunidade. Você tem o zap do professor, manda para o professor o seu questionamento, manda para o professor a sua dúvida. Qualquer momento que o professor tiver uma brechinha, eu vou te responder, tá? Das 7 da manhã até as 11 eu estou à disposição de vocês inteira, tá? Depois o restante do dia, assim que eu tiver uma brechinha, eu vou entrar em contato com você, vou te explicar também.
Mas observa, faz a sua atividade. Deu dúvida? Pergunta, não fica com dúvida, não deixa para lá. E principalmente, não copia, não entra lá, não dá aquela despertão, vou entrar lá no Google, lá no YouTube já tem tudo respondido, mas vou lá e copio tudo. Gente, se você me entregar a sua apostila com 100% dela resolvida e tudo correto, você não vai estar me enganando. Se você copiou de alguém ou copiou do YouTube, você não vai estar me enganando. Você vai estar perdendo a oportunidade de aprender. Tem um monte de vídeos aí que, se você for procurar no YouTube, com as respostas das atividades. Tem sim. Infelizmente nós temos professores que acham que dar a resposta é ensinar. E não é ensinar, gente. Dar a resposta é impedir que você tenha a oportunidade de pensar e crescer e aprender. Então assim, pensa direitinho. Você quer aprender de verdade ou só dar uma resposta certa? Tá? Com base em todas as atividades erradas que eu recebi, é que eu planejei essas atividades complementares que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos ao trabalho? E não se esqueça, errar é parte do processo de aprender. Só não erra quem não aprende. Beleza? Vambora? Muito bem, pessoal. As 4 operações básicas da matemática, elas possuem os seus termos próprios. Ou seja, a linguagem que representa aquilo de maneira adequada. A adição mesmo tem os seus termos. E a gente já estudou que a matemática, ela utiliza os algarismos, né? Nós temos aqui o exemplo do algarismo 5 e do algarismo 4. São os algarismos indo-arábicos que nós utilizamos no nosso dia a dia para representar as quantidades. Bom, para fazer a adição eu vou começar com o algarismo 4 aqui. Bom, o que significa esse algarismo 4? Aqui na minha lousa, no espaço em branco ali. Nada, ele não significa nada. Para que eu faça uma adição, eu preciso organizá-lo. Primeira coisa que o professor pediu para vocês fazerem: quadro de valor de lugar. Organiza ela dentro de um quadro de valor de lugar. Esse 4 agora representam 4 unidades. Ou seja, é o menor valor que o algarismo 4 ocupa na nossa linguagem matemática. Então lá, está dentro do quadro de valor de lugar, 4 unidades. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma adição. Eu vou pegar 4 unidades e somar com 5 unidades. Presta atenção. O símbolo da adição é o positivo. Esse símbolo aqui, que você aprendeu lá no primeiro ano, que era o sinalzinho de mais, ele se chama positivo. E por que é importante você saber que ele chama-se positivo? Positivo vai ser a forma que ele vai ser lido depois lá nas outras matérias, lá quando você estiver no ginásio, for trabalhar com química, física, vai significar que você está ganhando. A ideia do positivo é ganhar, aumentar, juntar, agrupar. Então por isso que você precisa deixar de lado agora. Agora você vai deixar de lado aquela ideia do ensino fundamental 1, do primeiro aninho, de que é o símbolo de mais. Não, é o positivo. O positivo não é da continha de mais. O positivo é da operação de adição. Então nós estamos fazendo a operação de adição e aí vamos adicionar 5 unidades com mais 4 unidades. Por isso a importância de nós colocarmos dentro do quadro de valor de lugar. O valor do algarismo depende da ordem que ele ocupa. Para que o algarismo se torne um número, nós precisamos prestar atenção em que ordem ele está aparecendo dentro do que nós estamos fazendo. E o algoritmo da adição, quando nós estamos colocando ele isso que o professor colocou aqui do lado, chama-se armar o algoritmo. Estou armando a conta. Para o arme e efetue, é dessa forma que é feita. Observa para você ver. Eu coloquei no quadro de valor de lugar o espaço para a unidade, o espaço para a dezena e coloquei, se são 4 unidades, na casa da unidade. 5 unidades na casa da unidade.
Isso tudo para que você tenha uma forma mais organizada para responder à atividade. E o que representa cada um desse aqui na operação de adição? O que representa o 4? O 4 é a primeira parcela. O 4 é a primeira parcela da operação que está sendo realizada. E o 5 é a segunda parcela. Cada termo representa uma informação. Então o 4 é a primeira parcela, o 5 a segunda parcela. Eu tenho 4 unidades e estou juntando com mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual será o total? Opa! A resposta de uma operação de adição chama-se soma ou total. Qual será o total então disso? Nós contamos nos dedos, total 9. Observa que o professor usou os algarismos 5, 4 e 9. Sendo que o primeiro algarismo que na operação foi o algarismo 4, representando a primeira parcela dessa operação. Já a segunda parcela, o algarismo 5. A soma ou o total, quando eu juntei as duas parcelas, eu tive o resultado 9. Observe que cada algarismo tem uma ideia dentro dessa operação. E como eu sei que são 9 e não 90? Porque eles ocupam a casa da unidade. Na ordem da unidade é o menor valor daquele algarismo. Se o algarismo 9 está na ordem da unidade, quer dizer que ele vale 9 unidades. Beleza? Agora eu vou pegar os algarismos 5, 4 e 9. Vou começar com o algarismo 9 e o algarismo 4. Se eu coloco eles assim nessa ordem, eles podem representar um monte de coisa, né? Só que vamos dar valor para eles. Como que eu faço isso? Bem, primeiro eu coloco as ordens, né? Agora eu já sei que o 4 ele representa a unidade e o 9 representa a dezena. Agora eu já tenho como nomear esse número. Esse número é o 94. 9 dezenas e 4 unidades. 94. Bom, para trabalhar com ele eu vou colocar dentro do quadro de valor de lugar. Olha o quadro de valor de lugar. Certo? Muito bem. E agora a primeira parcela dessa operação que eu vou fazer é a parcela de valor 94. E eu vou somar 94 com 45. Olha só, o símbolo o positivo para minha segunda parcela. E a segunda parcela vale 4 dezenas e 5 unidades, ou seja, 45. Juntando 94 mais 45, quanto eu tenho? Bom, a soma ou total, ela vai ser do agrupamento das unidades com unidade, dezena com dezena. Vamos lá? Eu tenho 4 unidades e ganho mais 5 unidades, nós já fizemos, hein? 4 mais 5, 9. Acabou a operação? Nananina não. Ainda preciso resolver quanto dá? 9 dezenas com mais 4 dezenas. Vamos lá então. Eu tenho 9 dezenas e ganho mais 4. 9 na cabeça. 10, 11, 12, 13. Opa! Deu 13. Vocês já ouviram que o professor já explicou que nosso sistema ele é decimal. O que significa um sistema decimal? Ah, professor, é aquele negócio quando a gente toma lá e aí, nossa, desceu mal. Nossa, eu comi uma coxinha, mas a azeitona desceu mal. Não! No, God! Decimal quer dizer que ele é a cada 10 símbolos, ele troca. Então o que significa? Significa que cada ordem só suporta os nossos 9 algarismos. O algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e também o algarismo 0.
Dentro da mesma ordem, nunca posso ter dois algarismos igual estão ali. O algarismo 3 e o algarismo 1 dentro da ordem da dezena. Então, a maior dezena que eu posso ter é a nona dezena. Igual está na unidade. Ó. 9 unidades, se fossem 10, não poderia colocar ali na casa da unidade, porque 10 é dezena. E se eu tenho 13 dezenas? Não, não tenho 13 dezenas. 13 dezenas é igual a uma centena e 3 dezenas. Olha só que o professor até colocou. Ó. 13, o que eu faço com o 13? Não posso deixar o 13 aqui na casa das dezenas. Então qual que é a menor? Menor é a dezena, é o 3 que está aqui. O 1, ele é centena, então ele tem que ir lá para a ordem da centena. Olha lá, subindo o 1 aqui, ó. Muito bem. O 1 está na ordem da centena. Saiu de lá da dezena e veio aqui. Por que o professor colocou esse vai? Em 13 dezenas, eu tenho uma centena e 3 dezenas. Essa é a forma correta. Muito bem. E aí, para concluir, vamos lá. Estou aqui na centena. 1 mais 0 dá 1. Quanto dá? 94 mais 45. O resultado, a soma ou o total, será 139. Este é o resultado dessa adição. Observa que agora com os mesmos algarismos, só que agora eu vou trabalhar com ele com 3 algarismos na mesma parcela. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso saber é que esses algarismos sem o quadro de valor de lugar têm uma forma exata de ler. Mas vamos colocar então no quadro de valor de lugar para entender o que é isso. O 4 são unidades, o 9 serão dezenas e o 5 serão centenas. 5 centenas, 9 dezenas e 4 unidades. O que isso me forma? O número 594. Vamos colocar isso para trabalhar na operação dentro do quadro de valor de lugar? Observa que dentro do quadro de valor de lugar o professor fez uma coluna a mais do que está ali a quantidade de números. Esse é o segredo para você resolver, tá? Sempre coloca uma coluna a mais quando for adição. Se for multiplicação, coloca 2 colunas a mais, tá? Então observa. A primeira ordem é a ordem da unidade, sempre da direita para a esquerda, hein? Então olha lá, primeira ordem é a ordem da unidade, segunda ordem a ordem da dezena, terceira ordem a ordem da centena, e eu criei mais uma coluna para a quarta ordem. Confere no seu material de apoio que o professor mandou. Quarta ordem é a unidade de milhar, certo? Então vamos lá. Agora eu leio o número da seguinte maneira. São 594 unidades. 594, o primeiro número. Organizado dentro do quadro de valor de lugar, para fazer a adição, a minha primeira parcela desse será 594. E a segunda parcela? Bom, eu tenho 9 centenas, 4 dezenas e 5 unidades na segunda parcela. Observa que eu estou usando os mesmos algarismos. Trocando eles de ordem, troca de valor. Na segunda parcela, o 9 está na ordem da centena. Então eu tenho 900. O 4 ocupa a ordem da dezena, então eu tenho 40. E o 5 ocupa a ordem da unidade. Então eu tenho 945 como a minha o segundo termo, a segunda parcela dessa adição. Vou procurar então qual é a soma ou o total de 594 mais 945. Quanto será que isso vai dar? Simples, simples, simples. Lá, eu tenho 4 unidades, ganho 5, nós já fizemos isso, é a terceira vez que nós vamos fazer, né? 4 na cabeça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 4 mais 5 dá 9. Será? 4 mais 5, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A estratégia que você vai usar depende de você. Treinar e praticar. Esse é o objetivo. Quanto mais você pratica,
mais você consegue desenvolver. Então observa só, dentro do quadro de valor de lugar, eu tenho 4 unidades somando com mais 5. 4 mais 5, 9. Acabou a minha operação? Não, agora eu vou para a ordem da dezena. Observa que nós fizemos a ordem da dezena, 9 mais 4 no exercício anterior, 9 mais 4, 9 na cabeça, 10, 11, 12, 13. Opa! 9 na cabeça. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. Dá 13, não é? O que o professor falou? Pode ficar 13 dezenas dentro do mesmo espaço, dentro do quadrinho pertencente à dezena? No, God! No quadro de valor de lugar você vai ver que não pode. Eu vi durante a nossa avaliação educandos errando isso. O que você vai fazer então? Vai lá. O 1 é centena, então ele está lá em cima. Ó. Aqui em cima da centena. Então, as 13 dezenas. Ficou o 3, que é dezena. O 1, que é centena, veio aqui. Para a ordem da centena, tá vendo? E agora, o que eu faço? Vou somar. Aqui, muitos educandos cometem um erro. Porque ele vai chegar aqui e vai pegar, ó, 5 mais 9. Não é 5 mais 9. Primeira coisa que você tem que somar é o 1 que veio lá da dezena. Então, ó, 1 mais 5, 5 na cabeça, mais 1, 6. 6. Ou ponho 1 na cabeça. Eu costumo sempre colocar na cabeça o maior e contar nos dedos o menor. Essa é a forma mais fácil de você realizar isso. Põe lá, 5 é maior, põe 5 na cabeça, mais 1, 6. 5, 6. Ficou fácil. Opa, 6. Qual que é maior, 6 ou 9? O 9 é maior, então vou colocar 9 na cabeça e contar 6 nos dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 mais 6 dá 15? Posso deixar 15 na casa da centena? Não! Também não. O que eu vou fazer? Vou subir o 1 para a casa da unidade de milhar. A minha quarta ordem, unidade de milhar. Então olha só, agora eu tenho 1 mais 0 mais 0. Quanto que é 1 mais 0 mais 0? 1. 594 somando 945, meu resultado será 1539. Beleza, pessoal? Muito bem. Essa foi a explicação de como armar as adições, como você arma o algoritmo da adição. Não se esqueça sempre de usar o quadro de valor de lugar. Como o professor deixou uma casinha a mais do que estava lá, olha lá, a unidade de milhar ficou tranquilinha dentro do meu quadro de valor de lugar. Por isso você tem régua, faz o seu quadro de valor de lugar. E não esqueça, o quadro de valor de lugar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Começando sempre da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Se eu estou trabalhando com 3 algarismos, unidade, dezena e centena. E se fossem 4, professor? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E se fossem 5? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E assim por diante. Lembrando que isso é infinito. Você pode ir à vontade. Usa o quadro de valor de lugar para conseguir realizar de maneira mais adequada a sua operação de adição. Mas como o professor disse, hoje a nossa aula não é só sobre adição. Hoje nós vamos trabalhar tanto a adição quanto a subtração. E aí a ideia da subtração também está presente dentro do quadro de valor de lugar para facilitar a resolução. Lembrando que a subtração é a ideia inversa da adição. Se a adição, a ideia é juntar, agrupar, aumentar, a subtração já é separar, diminuir e comparar, a ideia delas. Então, de novo, com os mesmos algarismos. O algarismo 5, o algarismo 4 e o algarismo 9. Colocando eles
aleatoriamente na tela. Vamos dar sentido para eles, né? Então vamos lá. O 4 é unidade, o 5 é dezena e o 9 é centena. Formamos assim o número 954. Esse número 954, ele é o primeiro termo. Já para subtrair, nós vamos usar o número 945. Tá? Quanto dá 954 menos 945? Antes de realizar a operação, vamos identificar os termos. O primeiro termo é o minuendo. Presta atenção. Nesse momento, você nunca vai colocar números maiores embaixo, tá? Como subtraindo. O segundo termo, subtraindo, nunca vai ser maior que o minuendo nessa primeira etapa. Tem jeito de fazer essas contas, professor? Sim, tem como fazer. Só que aí você vai entrar nos números negativos, que é a outra parte que a gente vai aprender depois. Então, nesse primeiro momento, o seu minuendo sempre será maior que o subtraindo, beleza? Bom, minuendo é o primeiro termo, o maior da subtração. Subtraindo é o segundo termo. Como chama o resultado? Resto ou a diferença? Presta bastante atenção que isso é muito importante, lembrar desses termos para a gente usar depois na interpretação de problemas. Então olha só, primeiro termo é o minuendo, o maior número que eu vou usar. O segundo termo é o subtraindo, aquela quantidade que vai ser retirada da quantidade maior. E o resultado chama-se resto ou diferença. A subtração ela tem uma característica. Nós vamos começar pela unidade também igual a adição. Mas observa, eu tenho 4 unidades. Consigo tirar 5. Se eu só tenho 4, eu não consigo tirar 5, sem ficar devendo. Como que eu vou fazer então essa operação? A unidade pode pedir emprestado para a dezena. A dezena vai emprestar 1 para a unidade. Então vamos lá. Ok. Aqui você precisa se lembrar de uma coisa. Uma dezena vale 10 unidades. Então, se eu tinha 5 dezenas e emprestei 1 para a unidade eram 4. 4 mais 10, a unidade virou 14. Lembre-se de uma coisa, é 14. Tem gente que fala 14. Você fala 4 ou 4. E você fala 40 ou 40. Apesar do pessoal aceitar falar 14, observa que a forma mais adequada, seguindo a leitura do 4, seria 14, tá? Porque você também não fala 4, nem fala 40. Você fala 4 e 40. Então seria 14, a forma mais adequada, beleza? Bom, outra coisa que eu vejo muito erro e durante a nossa avaliação eu percebi de erro. Se você tinha 5 dezenas e emprestou 1, não pode esquecer de registrar aqui. Você ficou com 4 dezenas no final. Tá? 5 dezenas e emprestou 1 dezena para a centena. Errou! Te sobraram 4 dezenas. Agora dá para mim resolver as unidades? Fácil. Bom, ponho 5 na cabeça e vou contar nos dedos até chegar em 14 para saber qual é a diferença ou quanto sobra, qual é o resto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 5 para chegar no 14, a diferença será 9. 14 tirando 5, o resto será 9. É claro. Agora, eu tinha 5 dezenas
Emprestei uma para a unidade, fiquei com 4 dezenas. 4 dezenas tiram 4 dezenas, eu tenho 4. Posso tirar 4? Posso. 4 tira 4? 0. É a verdade. E a centena? Eu tenho 9 centenas. E vou tirar 9 centenas. 0. 954 menos 945, o meu resto, ou a diferença, será 9 unidades. Ah, agora eu entendi. Vamos agora para o segundo exemplo de subtração. Olha só, agora eu tenho o algarismo 9 na unidade, 9 na dezena, 9 na centena e 9 na unidade de milhar. Totalizando 9.999, subtraindo 549. Então eu tenho 9.999 como minuendo e o subtraindo valendo 549. Quanto dá se eu tirar 549 de 9.999? Qual será o meu resto ou diferença? 9 tira 9, 0. 9 tira 4, dá para fazer? Sim, 5. E 9 tira 5, dá para fazer? Sim, senhor. Quanto que dá? 4. 9 não tira nada. 9. 9.999 menos 549, eu tenho resultado de 9.450. Essa é a forma onde eu armo o algoritmo da subtração com os termos adequados. Primeiro termo, minuendo. Segundo termo, subtraindo, resto ou diferença como resultado final. Só uma coisa, você sempre faz a subtração com apenas 2 termos, tá? Se você tiver uma operação onde precise fazer subtrações seguidas, você pega de 2 em 2 termos e vai realizando essa subtração, certo? Outra dica do professor: presta bastante atenção no quadro de valor de lugar. Ele é muito importante para você realizar a atividade do arme e efetue. Certo? Bom, para que nós façamos então uma revisão, presta atenção nas ideias presentes em cada uma dessas operações, tá certo? Eu estou sentindo uma treta! Quando eu tenho uma operação de adição, a ideia principal que não pode sair da minha cabeça é que a adição acrescenta, junta ou aumenta, ganha, beleza? Não esquece disso. Se a ideia da atividade é juntar, agrupar, aumentar, acrescentar, essa atividade ela é de adição. Presta bastante atenção. Se você estiver lendo um problema e ele tiver com as ideias, além dessas ideias de acrescentar e juntar, tiver os termos da adição, parcela, soma, total, geralmente esse problema vai lidar com a adição. E por que o professor fala geralmente? Fique atento, porque toda regrinha tem sua exceção. Toda regrinha tem o seu mas, porém. Então preste bastante atenção nisso. Presta atenção na ideia que o problema ou a atividade está lhe passando, está lhe propondo. E as ideias da subtração? É retirar, comparar, diminuir, ver o resto ou a diferença, o que sobra ou quanto falta. Estas são as ideias da subtração. Ah, agora eu entendi! Que é uma pegadinha que tem muitos exercícios e geralmente sempre quando ela tá, não são só os alunos, só os educandos que caem nela não, viu? Até mesmo alguns pais que estiverem ajudando podem cair nessa pegadinha. É a ideia comparativa que a subtração apresenta. Vamos num exemplo aqui. O professor separou um probleminha aqui que eu montei. Ó. É o seguinte, ó. Para o professor que tem uma coleção de 54 filmes,
ter uma coleção com a mesma quantidade de filmes que João, que possui 147 filmes, quantos filmes ele precisa ter a mais? Esse a mais aí é a pegadinha. Observa que quando você pega a ideia desse problema, ela está passando aquela ideia de adicionar quantidades para chegar à quantidade maior, ou seja, junta os 54 que o professor já tem e quanto falta para o professor chegar às 147 unidades, certo? Fica atento que esse a mais aí não vai somar. Você não vai pegar 54 e somar com 147. É exatamente o oposto que você precisa fazer. Como assim, professor? Bom, olha só. É importante que você perceba que apesar de utilizarmos a mesma operação para resolução, ideias presentes em cada situação e problemas são diferentes. E aí você precisa pensar qual é a ideia envolvida. Então, se o professor tem 54, para chegar a 147, a ideia é de somar ou de quanto falta? Eu não entendi o que ele falou. É exatamente esse o segredo. O a mais aí é exatamente o quanto falta. E se você perceber que a ideia envolvida nesse problema você interpreta com a subtração, que é o que o professor precisa é o tanto que o colega dele tem menos o que ele já tem. Então você vai pegar, olha, é importante você pensar essas ideias e estratégias na hora de resolver essas operações. E mais importante ainda, não confia só na cabeça, registra, faz a operação. Então olha só, o professor tem já 54, esse vai ser o subtraindo. Ele precisa chegar a 147. 147 é o minuendo. Então ele vai ter 147, tira 54, ele vai achar a diferença, o quanto falta para ele ter a mesma quantidade. Fique atento então com o a mais. Eu estou sentindo uma treta! Presta bastante atenção. Se você der ênfase na interpretação, no entender o que esse problema está te propondo, o procedimento que vai te levar à resolução é muito fácil. Resolvemos entendendo que, apesar de estar escrito ali a mais, não vamos somar, e sim comparar as quantidades. A ideia presente da subtração e não da adição. Beleza? Ah, agora eu entendi! Então olha só, eu vou propor para vocês como primeira atividade a resolução desse problema que o professor acabou de ler. Então você vai resolver esse problema que o professor propôs. Então olha só, para o professor que tem uma coleção de 54 filmes, ter uma coleção com a mesma quantidade de filmes que João, que possui 147 filmes, quantos filmes ele precisa ter a mais? Não se esqueça que, apesar de estar escrito a mais, a ideia aqui é comparativa. E se for para comparar, você vai armar o algoritmo da subtração. Você vai colocar minuendo e subtraindo. E quais serão os valores? Para descobrir o resto é a diferença. 147, que é a quantidade que o colega do professor tem, tirando 54, que é a quantidade que o professor tem. E assim você vai descobrir quanto falta
para o professor ter a mesma quantidade do seu colega. Não esquece, você vai colocar no quadro de valor de lugar, vai armar a operação e responder. Copia o problema e no seu caderno e resolva para ser a nossa primeira atividade. Beleza? Muito bem. Com isso nós terminamos a nossa aula introdutória, a nossa parte conceitual. Vamos para as atividades de hoje? Eu voltarei.